Bom, pessoal, vou fazer uma rastreia aqui a respeito da passagem da cantora Marília Mendonça em função do estado que se encontra os familiares, os fãs, também uma questão emocional muito grande e através dessa rastreia saber como ela está, se foi uma fatalidade, né? Se ela precisa de alguma coisa, é uma coisa particular, ninguém me pediu, familiar nenhum, porque todo mundo se questiona, né? Pergunta, não, por que isso aconteceu? Muito nova, foi uma fatalidade, né? Foi destino, né? E como fica o espírito, né, dessa pessoa e tudo mais. Eu não costumo fazer isso, mas como aqui tem um aprendizado, tá? Achei importante mostrar para vocês, né, a mensagem disso. Então, fiz um gráfico aqui com um sim, um não na diagonal, quebrando o padrão de sim no sentido horário, não anti-horário comumente. Uma outra questão de programar o pêndulo também é na questão de sim para cima e para baixo e não para os lados. E esta agora como, né, o sim na diagonal, certo? Então, isto é uma probabilidade que existe também esse tipo de pendulação. Como também uns costumam colocar alguma coisa como assim, sim, não, talvez. Eu já acho talvez um pouco complicado, porque o pêndulo foi feito para dar uma resposta segura, ou é ou não é. Talvez seria uma outra questão que eu vou formular, vou trabalhar em cima disso, fazer um teste a respeito de sim, não, talvez. O que poderia entrar nesse talvez? Então, fiz perguntas, anotei no papel as perguntas que eu vou fazer. Evidentemente, essas perguntas pode sofrer influência porque está direto no meu subconsciente, porque eu estou vendo a resposta, certo? Porém, o que eu fiz? Método dos papeizinhos em branco, as mesmas perguntas que estão aqui, para ver se batem, tá? E farei essa pendulação, anotarei essas respostas e para o vídeo não ficar longo, eu depois comento em outra oportunidade, caso a caso, né? Porque o acontecido mexeu, repito, com a comoção das pessoas, né? É uma mensagem muito bonita, muito importante e não pode ficar no vácuo. E tem que haver um consolo. Eu não vou aqui entrar no mérito de consultar diretamente ao espírito que desencarnou da cantora. Não. Eu vou no antecessor dela, que são os guias e protetores, para eles me darem esta informação. Ela está quieta, tá? Só vou pegar, assim, colher informação a respeito dela, não diretamente a ela, tá? Então, vamos começar na primeira pergunta, se posso perguntar aos guias da cantora Marília Mendonça sobre o acidente dela aérea, se eu posso ou não posso. Bom, aqui estou dizendo que sim, então posso continuar com as perguntas. Tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Foi uma fatalidade? Não. Foi o destino? Também não. Estava na programação dela, antes de encarnar, esse desencarne por pouca idade? Sim. Ela está sendo orientada na espiritualidade?
Não, deve estar dormindo ainda. Vamos saber, né? No caso, ela ainda dorme? Sim. Então, ela ainda está descansando dessa passagem, tá? Dormindo, ela se encontra em algum estado de confusão mental? Não. Então, no caso aqui, quando ela acordar, vai ficar nesse estado de confusão mental? Não. Vai estar mais esclarecida. Espírito evoluído. Sim. Essa pergunta não está aqui porque é uma pergunta que veio agora da intuição. Muito bem. Ela está presa à Terra? Não. O espírito não está preso à Terra. Ela está no estado de perturbação? Repetir para confirmar, né, para ver se o pêndulo não me dá informação contrária, errada. Não. Ela precisa de oração? Vai precisar de oração. Bom, aqui nesse caso, oração, quando se faz a um espírito desencarnado, não se dá com muita delongas de palavras. Um curto pensamento do tipo que seja bem acompanhado, esteja bem acompanhada ao despertar, desperte com tranquilidade, que desperte em paz, né? Que possa não ficar no estado de perturbação, porque chegou a sua hora, né? Possa ter entendimento, você cumpriu a sua missão, você está em outro plano, né? Você precisa agora de continuar um novo aprendizado, porque a sua missão foi completada, você está bem amparada, você está no hospital, está sendo bem tratada, se recuperando para continuar uma nova vida. Fique em paz, tranquila, não se preocupe com nada, nem com quem ficou e não olhe para trás. Vá para frente e não se aprenda a nada. Essa oração eu desejo neste caso, não só para ela, como todos que desencarnam nesta linha, porque cada um desencarna de um jeito. Ela aqui foi resgatada, porque, como diz lá em cima, já estava previsto esse desencarne. Então, quando há essa previsão, os espíritos socorristas já se preparam para o desligamento do espírito do corpo antes do acidente, para não ter o trauma espiritual, vamos dizer assim, para que esse trauma até orgânico não perturbe, não danifique o perispírito, né, desse agora espírito, né, dessa pessoa que agora é um espírito, para não afetar na próxima encarnação, ela não vir encarnada com problemas orgânicos. Então, fora do trauma também ocorrido, né? Porque, veja bem, aquela questão de quando despertar na espiritualidade, ela pode pensar que está num sonho ou num pesadelo. Ainda vai ser uma outra questão essa de se ela ser entendida. Se ela for um espírito iluminado, ela vai entender, tudo bem, tudo tranquilo. Agora, se ela ainda tiver, passar pelo momento da notícia ser dada aos poucos, compreender esse tipo de passagem, ela pode ficar num estado que ainda está num sonho, ou é um pesadelo que não está acreditando, né? Visitas futuras na família ela fará, como também receberá através do sonho essas visitas, que por um lado pode ser positivo para acalmar a todos, como possa que dê continuidade, né, à confusão mental, porque praticamente houve um arrebatamento espiritual. O espírito saiu rapidamente do corpo. Então fica aquilo no ar do que está acontecendo.
Então, como aqui precisa de muita oração, vai precisar de muita oração e entendimento para que ela possa, aos poucos, se recuperando isso da melhor forma possível. Então, continuando aqui, né, a próxima pergunta, ela ainda não despertou, porque a pergunta é: o seu despertar foi calmo e tranquilo? Ela ainda não despertou, né? Não despertou. Então, ainda não despertou. Como cada caso é um caso, não adianta perguntar quanto tempo vai levar esse despertar. Porque o tempo na espiritualidade é diferente do tempo da Terra. Para nós pode ser uma semana, 15 dias, um mês, 3, 6, um ano. Isso depende. Não convém agora. Mais para frente, conforme for uma intuição, eu volto a tocar nos assuntos que ficaram pendentes, como o estado sonolento, como acordou, como não acordou, e se acordou na espiritualidade com calma, com tranquilidade, consciente, se houve alguma perturbação. Isso se não tiver alguma objeção. Tá? Então, veja bem, sua curta passagem pela vida foi uma missão? Sua curta passagem pela vida foi uma missão? Não. Então, a música passou a ser uma missão para ela? Ou então, se foi a missão, se houve alguma outra missão para ela? Não, então a música não foi uma missão para ela. Foi outro tipo de missão. Outro tipo de missão. No caso, seria a missão levar essa mensagem para o povo de que devemos amar mais, declarar mais, dizer que ama, abraçar agora, porque a morte é certa, a hora é certa, mais ou menos por aí. Sim. A questão também que mexeu com as mulheres, que foram sofridas, né, pelo machismo, seria também uma mensagem. Então vamos tirar a palavra aqui, missão, como uma mensagem. A música dela para as mulheres trabalhou como uma mensagem. Aí sim, não como uma missão, mas como uma mensagem, né? Porque aquela questão, ela deixou uma mensagem para as mulheres que sofriam de amor, que eram maltratadas pelo machismo, né? Ficando também uma resposta para os machões, que essas coisas estão mudando, tem que mudar e tudo mais. Né? Então, a princípio, o básico permitido dessas perguntas foram essas. Mais para frente eu falo detalhes sobre isso e, se tiver permissão, mais para frente, quando a intuição disser que ela está despertada, se for o caso, saber como foi esse despertar. Tá? Então aqui, depois eu comparo, eu vou fazer as perguntas com os papéis para depois comparar. Tá? Misturei, não sei aqui, tá? Então vou trabalhar em cima do papel. Sim ou não? Não. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não.
Sim ou não? Não. Sim ou não? Sim. 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 Sim ou não? Não. Bom, está aqui uma forma de separar o que é do consciente, com as perguntas diretas, e fora do consciente, para não agir diretamente. Mais uma vez, mostrando a modalidade do sim e não, fora, né, do convencional do pêndulo, que é sentido horário ou anti-horário. Questão aqui que diz que não foi uma fatalidade, como muitos pensam. Já fiz um vídeo, estou falando sobre isso, para esse não ficar longo. Tá? E o próximo comentário farei uma outra oportunidade contra essas respostas. Ok, pessoal? Então, repito, não costumo fazer perguntas diretamente a quem desencarnou, somente recentemente. Eu fiz a pergunta ao guia espiritual desta pessoa, né? Então, é uma outra situação, porque ficar perguntando, né, diretamente a um espírito que desencarnou, isso aí já complica, porque passa a sofrer influências de espíritos obsessores, né, ou espíritos brincalhões, e dar uma resposta totalmente diferente, e confundir e conseguir através disso uma obsessão, porque aquele estado, no caso dela, que ela está dormindo ainda, está descansando, ela está em tratamento, precisa de muita oração, principalmente na hora do despertar. Então, não é uma brincadeira, é uma coisa séria, importante, para que as mensagens que ficou, não existe fatalidade, está tudo no plano de Deus e o que vai acontecer. Então, a vida é curta, né? Não deixe de dizer que te amo hoje, não deixe de dar um beijo hoje, não deixe de dar um abraço hoje, né? Porque não sabe o dia de amanhã, é tudo muito de repente. Outra coisa importante também é deixar de ser egoísta. Achamos que a gente perdeu alguma coisa. Na verdade, a gente só perdeu uma coisa. Família e fã perderam uma coisa. A dor é grande, a dor é ruim, não é legal, pegou de surpresa, mas está no plano de Deus, do Espírito, ter feito essa programação e ter tido o aval dos próprios guias espirituais responsáveis pela reencarnação. Então, isso tem um motivo, tem uma razão. No caso aqui, ela não teve uma missão, mas teve uma mensagem através da música dela, positiva. Então, fica várias mensagens aqui, que uma que ela deixou através da música, né? Outras para as mulheres se valorizarem, machões deixar de ser machão, respeitar a mulher, a família se conformar, porque estavam no plano de Deus,
Assim como uns morrem repentinamente, cedo, outros com essa mensagem, uma missão, tem uma importância a cumprir, deixar, porque o que foi estabelecido. Como outros também podem desencarnar cedo, porque estão cometendo erro, não pode errar, senão vai comprometer mais o plano que se propôs a fazer quando veio a encarnar, né? Porque é assim, a pessoa desencarna, depois que toma consciência de tudo, ela vai elaborar um novo plano de desencarne, tudo que ela quer fazer, porque ficou um tempo na erradicidade, vendo o que fez de bom e de ruim. O de ruim maior por vidas passadas, né, que tem que reparar. Então não adianta ela pedir para vir pagar todos os karmas numa encarnação, que não vai ser aprovado esse plano. Então o plano tem que ser coerente. O próprio guia espiritual, responsável por isso, não vai permitir. Não, tire isso daqui, você não vai conseguir isso aqui, não, ameniza, bota uma coisa mais coerente. Porque se concordar com aquilo ali, o cara encarna, né, a carga é tão forte, tão pesada, que ele comete suicídio. Ele não aguenta a barra pesada. Por muito pouco as pessoas não estão aguentando, estão se suicidando, né? E o suicídio é pior ainda, é complicar a vida 10 vezes mais, 20 vezes mais. Então, existe um plano para, né, como Deus diz, né, Deus não bota fardo pesado para uma pessoa carregar. É fardo que ele possa sustentar e conseguir conduzir isso, certo? Então, assim, a pessoa pode passar, e muitos não conseguem passar. Vem a depressão aí, a primeira ideia é a ideia de suicídio. Então, tudo isso é elaborado. O contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que vem, né, e desencarna cedo, porque não vem cumprindo nenhuma programação, e para não se complicar mais no seu débito espiritual, tem que parar. Não, para por aí que você está fazendo tudo errado, volta para cá, vamos começar do zero antes que fique pior a sua situação. Fim. Então vamos acreditar, confiar no que o Espiritismo diz, o que Jesus disse, né? A família espiritual serão reencontradas. O familiar, através do sonho, assim que ela puder despertar, vai poder conversar com ela, né? Ela antecedeu, preparando o caminho para os familiares, né? Quando chegar a sua vez, poder formar aquela família espiritual de novo e aprender que a morte não existe a não ser do corpo físico, o espírito continua vivendo. E acreditar nisso. Saudade sim, tristeza não. Então, mais para frente, vou analisar esse item por item e a resposta, comparando a resposta dos papeizinhos dobrado para não conferir, né, não interferir no subconsciente nessa questão. Ok, pessoal? Se você gostou, dá seu like, comentário, escreve aí embaixo para a gente poder continuar esse assunto, tá? Se você é inscrito, muito bom, faça o seu comentário, e se você é novo por aqui, não deixe de fazer a sua inscrição para receber novas mensagens, notificações de mais vídeos sobre esse assunto e outros mais. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Até a próxima. Um abraço e fique com Deus.